Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de cada um. Imaginem uma empregada corajosa que trabalha há anos na casa de um milionário. Imaginem um amor que cresce em silêncio, entre olhares roubados e conversas sussurradas. Agora imaginem o que acontece quando esse milionário está prestes a se casar com outra pessoa. E nossa protagonista decide que não vai mais ficar calada. O que vocês acham que ela faz? Será que ela vai deixar o amor da vida dela escapar? E mais importante, será que ela tem coragem suficiente para mudar o destino de ambos para sempre? Eu só posso dizer que o que vai acontecer nesta história vai surpreender vocês do primeiro ao último minuto. Preparem-se para torcer, emocionar-se e talvez até derramar algumas lágrimas. Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa aquele like especial, que comenta contando suas emoções e que compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários, de onde vocês estão nos ouvindo neste momento? Estão em casa relaxando, no trabalho, aproveitando uma pausa, no trânsito voltando para casa, ou talvez caminhando pela rua? Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Uma história sobre coragem, sobre amor verdadeiro e sobre uma mulher que decidiu lutar pelo que mais desejava na vida. Sofia Martins acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Não por obrigação, mas por uma ansiedade doce que tomava conta do seu peito. Há 4 anos, ela trabalhava na mansão dos Andrade, e nos últimos 2 anos, cada amanhecer trazia consigo a possibilidade de cruzar com Gabriel nos corredores silenciosos da casa. Ela preparava o café como sempre fazia, mas agora seus gestos tinham um cuidado especial, uma delicadeza que vinha do coração. Sabia exatamente como ele gostava: forte, sem açúcar, servido na xícara de porcelana azul que era a favorita dele. Era um segredo que só ela conhecia, assim como tantos outros pequenos detalhes que havia descoberto sobre o homem que fazia seu coração disparar. A primeira vez que Gabriel desceu para tomar café na cozinha, em vez de receber a bandeja no quarto, Sofia achou que fosse coincidência. Era uma manhã de inverno, 6 meses depois dela começar a trabalhar na casa, e ele apareceu de roupão azul marinho, com os cabelos bagunçados e uma expressão de quem ainda estava meio adormecido. "Bom dia, Sofia", disse ele com aquela voz rouca de quem acabou de acordar, e ela sentiu suas pernas tremerem. Não era a primeira vez que conversavam, mas havia algo diferente naquele momento, uma intimidade que nunca tinha existido antes. Ele se sentou no banquinho da bancada americana e ficou ali, observando ela preparar o café com movimentos precisos e delicados. "Você sempre acorda tão cedo assim?", perguntou Gabriel naquela manhã, e Sofia respondeu que sim, que gostava do silêncio da casa nas primeiras horas. "Eu também", confessou ele. "Às vezes fico acordado a noite toda trabalhando e quando vejo já está amanhecendo." A partir desse dia, ele começou a descer para a cozinha todas as manhãs, e aqueles 15 minutos se tornaram o momento mais precioso do dia para os dois. Conversavam sobre tudo e sobre nada, sobre os livros que ele lia, sobre os filmes que ela assistia nos fins de semana, sobre os planos que cada um tinha para o futuro. Sofia descobriu que Gabriel era completamente diferente do que imaginava no início. Quando começou a trabalhar na mansão, Sofia achava que Gabriel fosse mais um rico mimado que nunca tinha passado por dificuldades na vida. Mas aos poucos foi percebendo que ele carregava um peso nos ombros que vinha da responsabilidade de continuar o legado da família. Era formado em administração, falava 3 idiomas, trabalhava mais de 12 horas por dia na empresa, mas o que mais impressionava Sofia era a gentileza dele. Nunca a tratou como empregada, sempre a cumprimentava quando chegava em casa, perguntava sobre sua família, lembrava quando ela mencionava algum compromisso importante. Uma vez, quando Sofia comentou que sua mãe estava doente, Gabriel fez questão de indicar o melhor médico particular da cidade e ainda se ofereceu para pagar a consulta. "Não precisa, senhor Gabriel", havia dito Sofia naquela ocasião, sentindo o rosto esquentar de emoção. "Precisa sim", respondeu ele com firmeza,
mas ao mesmo tempo com uma doçura que fez o coração dela bater mais forte. E para de me chamar de Senhor, Sofia. Meu nome é só Gabriel. Esse foi o momento em que ela soube que estava perdidamente apaixonada por ele. Não era só a beleza física. Embora Gabriel fosse realmente um homem bonito, com seus olhos castanhos profundos e o sorriso que aparecia no canto da boca quando ele ficava tímido. Era a pessoa que ele era por dentro, a forma como a tratava com respeito e carinho, como se ela fosse alguém realmente importante na vida dele. Os meses foram passando e aqueles encontros matinais na cozinha foram se tornando cada vez mais longos e mais íntimos. Gabriel começou a contar para Sofia sobre as pressões que sofria do pai para assumir mais responsabilidades na empresa, sobre como se sentia sozinho, mesmo estando sempre rodeado de pessoas. Sofia, por sua vez, contava sobre seus sonhos de um dia fazer faculdade, sobre como cuidava da mãe que era viúva, sobre os livros que pegava emprestado da biblioteca da cidade. Havia uma conexão entre eles que ia muito além das palavras, uma compreensão mútua que crescia a cada dia que passava. Uma manhã de primavera, quase 2 anos depois desses encontros terem começado, Gabriel chegou na cozinha parecendo particularmente pensativo. Sofia notou imediatamente que algo estava diferente, porque já conhecia cada expressão do rosto dele, cada mudança de humor. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, enquanto colocava a xícara de café na frente dele. Gabriel suspirou fundo antes de responder. "Meu pai quer que eu case", disse ele, e Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. "Ele diz que já está na hora de eu formar uma família, que a empresa precisa de continuidade." A voz dele estava baixa, quase um sussurro, e Sofia percebeu que ele estava tão perturbado quanto ela com essa revelação. "E você quer se casar?" perguntou Sofia, tentando manter a voz firme, apesar de sentir o coração se despedaçando dentro do peito. Gabriel levantou os olhos e a olhou de uma forma que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de tristeza e algo mais que ela não conseguia decifrar. "Não com quem ele quer que eu case", respondeu Gabriel. "Não com alguém que eu mal conheço, que só se interessa pelo meu dinheiro." Havia uma intensidade no olhar dele que fez Sofia estremecer, como se ele estivesse tentando dizer algo sem usar palavras. Eles ficaram alguns segundos se olhando em silêncio, e Sofia teve a impressão de que Gabriel estava prestes a dizer algo importante, mas o barulho de passos no corredor os fez se afastar. A partir desse dia, uma tensão diferente pairou sobre os encontros matinais dos dois. Gabriel parecia mais distante, mais preocupado, e Sofia sentia que ele estava lutando contra alguma coisa que não conseguia expressar. Ela, por sua vez, começou a perceber que seus sentimentos por ele tinham se tornado algo impossível de ignorar. Estava apaixonada por Gabriel Andrade, completamente e desesperadamente apaixonada, e a ideia de vê-lo se casar com outra pessoa era como uma punhalada no coração. Mas ela sabia qual era o seu lugar naquela casa, sabia que era apenas a empregada, e mesmo que houvesse algo especial entre eles, a diferença social parecia um abismo intransponível. Foi numa tarde de junho que Sofia conheceu Valentina Rossi, a mulher escolhida pelo pai de Gabriel para ser sua esposa. Valentina chegou à mansão como se fosse a dona do lugar, falando alto, dando ordens, exigindo que tudo fosse feito do jeito dela. Era bonita, isso Sofia teve que admitir, mas havia uma frieza nos seus olhos azuis e uma arrogância na forma como tratava todos os funcionários da casa. "Você deve ser a empregada", disse Valentina na primeira vez que viu Sofia, nem se dando ao trabalho de perguntar o nome dela. "Espero que saiba fazer um chá de camomila decente, porque eu tenho enxaqueca e detesto quando fazem errado." Sofia respondeu educadamente que sim, que sabia fazer, mas por dentro sentiu uma revolta que nunca tinha experimentado antes. Durante os meses seguintes, Valentina começou a frequentar a mansão regularmente, sempre tratando Sofia e os outros funcionários como se fossem invisíveis. O que mais doía em Sofia era ver como Gabriel ficava diferente na presença da noiva. Ele se tornava mais sério, mais formal, como se estivesse representando um papel que não gostava. Os encontros matinais na cozinha se tornaram cada vez mais raros, porque Valentina tinha o costume de acordar cedo e descer para tomar café com Gabriel. Sofia sentia ciúmes, uma dor profunda e constante que crescia a cada dia, mas também sentia pena de Gabriel, porque era óbvio que ele não era feliz com a situação.
A data do casamento foi marcada para o final de setembro, e conforme o dia se aproximava, Sofia percebia que Gabriel estava cada vez mais angustiado. Houve algumas manhãs em que ele conseguiu descer sozinho para a cozinha, e nesses momentos, ela via nos olhos dele uma tristeza que partia seu coração. Sofia, disse ele numa dessas ocasiões, você acha que é possível amar alguém e não poder ficar com essa pessoa? A pergunta dela pegou Sofia de surpresa, e ela demorou alguns segundos para responder. Acho que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, respondeu ela. Mas às vezes, as pessoas têm medo de lutar pelo que sentem. Gabriel a olhou de uma forma intensa, como se estivesse gravando cada traço do rosto dela na memória. Foi nessa mesma semana que Sofia tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela havia passado noites em claro pensando na situação, analisando cada palavra que Gabriel tinha dito, cada olhar que tinham trocado, cada momento especial que tinham compartilhado, e chegou à conclusão de que não podia simplesmente ficar parada, vendo o homem que amava se casar com outra pessoa, sem ao menos dizer o que sentia. Sofia sempre foi uma mulher corajosa. Desde pequena, enfrentava as dificuldades de frente, e dessa vez não seria diferente. Se Gabriel não tinha coragem de dizer o que sentia, então ela teria coragem pelos dois. Sofia esperou até uma terça-feira à noite, quando sabia que Valentina não estaria na mansão e que os pais de Gabriel tinham viajado a negócios. A casa estava silenciosa, apenas com o som distante da televisão vindo do escritório onde Gabriel costumava trabalhar até tarde. Ela terminou de arrumar a cozinha, guardou os últimos pratos e respirou fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos que pareciam em chamas. Suas mãos tremiam enquanto secava as mãos no avental, e por um momento pensou em desistir, voltar para o quarto dos empregados e fingir que nada tinha acontecido. Mas aí lembrou do olhar triste de Gabriel nas últimas semanas, da forma como ele parecia estar se forçando a viver uma vida que não era dele, e soube que precisava fazer aquilo. Subiu as escadas principais da mansão pela primeira vez em 4 anos de trabalho. Sempre havia usado a escada dos fundos que levava direto aos quartos dos empregados. O corredor do primeiro andar era largo e silencioso, decorado com quadros caros e móveis antigos que contavam a história da família Andrade. Sofia passou pela sala de estar, pelo quarto dos pais de Gabriel, até chegar à porta do escritório. A luz estava acesa e ela podia ouvir o som do teclado do computador. Bateu na porta de forma suave, 3 batidas delicadas, e esperou ouvir a voz dele dizendo para entrar. Sofia? Disse Gabriel com surpresa quando a viu parada na porta do escritório. Ele estava sentado atrás da mesa grande de madeira escura, com vários papéis espalhados na frente e a tela do computador acesa. Usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas e tinha uma expressão cansada no rosto. Aconteceu alguma coisa? É muito tarde. Você deveria estar descansando. A preocupação na voz dele fez o coração de Sofia bater ainda mais forte, porque mesmo naquele momento, sua primeira reação era se preocupar com o bem-estar dela. Preciso falar com você, disse Sofia, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. É importante. Gabriel percebeu pela seriedade na voz dela que não era algo simples, então salvou o documento no computador e se levantou da cadeira, indicando as poltronas perto da janela, onde costumava receber visitas mais íntimas. Eles se sentaram um de frente para o outro, e Sofia sentiu que aquele era o momento mais importante da sua vida. Tudo o que acontecesse dali para frente dependeria das palavras que ela estava prestes a dizer. Gabriel, começou Sofia, e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso. Sei que sou apenas a empregada da sua casa. Sei que nossa situação é complicada, mas eu não consigo mais guardar isso só para mim. Ela fez uma pausa. Viu nos olhos dele uma mistura de expectativa e algo que parecia esperança. Eu estou apaixonada por você, completamente apaixonada. Há mais de 2 anos que acordo todos os dias pensando em você, que durmo pensando nos nossos momentos na cozinha, que vivo cada dia esperando por aqueles 15 minutos em que posso estar ao seu lado. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Gabriel a olhava com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, como se estivesse processando cada palavra que ela havia dito. Sofia sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir.
Por um momento pensou que tinha cometido um erro terrível, que ele ia dizer que ela estava sendo inadequada, que ia pedir para ela arrumar as coisas e deixar a casa. Mas então Gabriel se levantou da poltrona, caminhou até a janela e ficou de costas para ela por alguns segundos que pareceram horas. Sofia, disse Gabriel finalmente, ainda de costas para ela. Você não imagina quantas vezes eu quis dizer exatamente isso para você. Quando ele se virou, Sofia viu lágrimas nos olhos dele. Você não imagina quantas noites eu fico aqui neste escritório pensando em você, lembrando das nossas conversas, desejando que as coisas fossem diferentes. Ele voltou para perto dela, mas continuou de pé. Eu também estou apaixonado por você, Sofia. Perdidamente apaixonado. E isso está me matando por dentro, porque eu não sei o que fazer com esses sentimentos. Sofia se levantou da poltrona e ficou de frente para ele, tão perto que podia sentir o perfume dele. Aquele cheiro que ela conhecia tão bem e que sempre fazia seu coração disparar. Então não se case com ela, disse Sofia com uma coragem que nem sabia que possuía. Não se case com uma mulher que você não ama só para agradar seu pai. Você tem o direito de ser feliz, Gabriel. Você tem o direito de escolher quem quer ao seu lado. As palavras saíam do coração dela com uma força que a surpreendeu, como se todos os sentimentos represados dos últimos 2 anos estivessem finalmente encontrando uma saída. Gabriel a olhou nos olhos por um longo momento, e Sofia viu ali toda a luta interna que ele estava travando. Você não entende, Sofia, disse ele com a voz embargada. Não é só uma questão de escolher. Meu pai construiu este império. A família Rossi são nossos sócios há décadas. Este casamento não é só sobre mim, é sobre negócios. É sobre manter tudo o que minha família construiu. Se eu cancelar este casamento, posso perder tudo. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Sofia reconhecia como sinal de que ele estava muito nervoso. E se você perder a si mesmo no processo? Perguntou Sofia, dando um passo para mais perto dele. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você vai ser infeliz para o resto da vida? De que adianta manter os negócios se você vai se casar com uma mulher que não te respeita, que trata as pessoas mal, que só se interessa pelo seu dinheiro? Sofia podia sentir a emoção crescendo na sua voz, mas não queria parar. Eu vi como você fica quando ela está aqui, Gabriel. Você fica diferente, fica triste, fica como se estivesse se forçando a ser alguém que não é. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar forças para o que ia dizer. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que Sofia não esperava. Você tem razão, disse ele. Sobretudo, eu estou sendo um covarde. Estou deixando que o medo tome as decisões por mim. Ele segurou as mãos dela, e Sofia sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Mas, Sofia, mesmo que eu cancele este casamento, mesmo que eu enfrente meu pai e os sócios, isso não resolve o problema da diferença entre nós. Você sabe como a sociedade vai reagir, sabe os comentários que vão fazer. Eu não me importo, disse Sofia sem hesitar. Eu não me importo com o que vão pensar, não me importo com os comentários. Eu só me importo com você, com nós, com a possibilidade de sermos felizes juntos. Ela apertou as mãos dele com mais força. Gabriel, eu não sou uma menina ingênua que não entende as dificuldades. Eu sei que não vai ser fácil. Sei que vamos enfrentar preconceito. Sei que algumas pessoas nunca vão nos aceitar. Mas eu prefiro enfrentar tudo isso ao seu lado do que viver o resto da minha vida me perguntando e se. Foi nesse momento que Gabriel inclinou o rosto e tocou a testa na dela, um gesto tão íntimo e carinhoso que fez Sofia fechar os olhos de emoção. Eu te amo, Sofia, sussurrou ele, e foram as palavras mais bonitas que ela já tinha ouvido na vida. Eu te amo tanto que dói. E você está certa. Eu tenho que ter coragem de lutar pelo que sinto, de lutar por nós. Eles ficaram assim por alguns minutos, apenas se olhando, absorvendo a magnitude do que tinham acabado de confessar um para o outro. Mas o momento foi interrompido pelo som de um carro chegando na entrada da mansão. Gabriel e Sofia se afastaram rapidamente, e ele correu até a janela para ver quem era. É a Valentina, disse ele com uma expressão preocupada. Ela não deveria estar aqui hoje. Sofia sentiu o estômago se revirar, porque sabia que Valentina não gostava dela e sempre inventava alguma coisa para reclamar quando a via. Você precisa sair, disse Gabriel. Ela não pode nos ver juntos assim, não agora que acabamos de...
que descobrimos. Sofia entendeu a preocupação dele, mas uma parte dela queria ficar, queria enfrentar Valentina de frente, mostrar que não tinha medo dela. Está bem, disse ela, mas Gabriel, nós precisamos conversar mais sobre isso. Precisamos decidir o que vamos fazer. Ele concordou com a cabeça. Segurou a mão dela mais uma vez antes de ela sair do escritório. Amanhã de manhã, disse ele, na cozinha, como sempre. Vamos conversar sobre tudo. Sofia desceu pela escada dos fundos e foi direto para o seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou a noite toda pensando em tudo o que tinha acontecido, nas palavras que Gabriel tinha dito, na forma como ele a olhou quando confessou que também estava apaixonado por ela. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu esperança de que talvez, só talvez, eles pudessem encontrar um jeito de ficarem juntos. Mas também sabia que a partir de agora, tudo ia ficar mais complicado, especialmente com Valentina aparecendo de surpresa na mansão. Na manhã seguinte, Sofia acordou ainda mais cedo que o normal, ansiosa pelo encontro com Gabriel. Preparou o café com ainda mais cuidado, escolheu a xícara azul dele, arrumou algumas frutas num prato pequeno. Quando ouviu os passos dele descendo a escada, seu coração começou a bater mais forte. Mas quando Gabriel entrou na cozinha, Valentina estava grudada no braço dele, falando alto sobre os preparativos do casamento que estava marcado para acontecer em apenas 3 semanas. Sofia, disse Valentina com aquele tom de superioridade que sempre usava. Eu quero que você prepare um café especial hoje, um café francês que aprendi numa viagem. E certifique-se de que esteja perfeito, porque eu não tolero erros. Sofia olhou para Gabriel, esperando algum sinal dele, alguma indicação de como deveria agir depois de tudo o que tinham conversado na noite anterior. Mas Gabriel evitou o olhar dela, parecendo constrangido e confuso com a situação. Foi nesse momento que Sofia percebeu que a luta pelos sentimentos deles estava apenas começando. As 3 semanas que se seguiram foram as mais difíceis na vida de Sofia. Gabriel parecia dividido entre 2 mundos. Quando estava sozinho com ela, nas poucas ocasiões em que conseguiam conversar sem ser interrompidos, ele reafirmava seus sentimentos e prometia que encontraria uma solução. Mas, quando Valentina estava presente, ele se transformava no noivo obediente, concordando com todos os preparativos do casamento, fingindo estar feliz com a situação. Sofia entendia a pressão que ele sofria, mas a cada dia que passava, sua paciência estava chegando ao limite. Ela não era o tipo de mulher que ficava esperando indefinidamente que um homem tomasse uma decisão, mesmo que esse homem fosse o amor da sua vida. Durante esses dias, Valentina se mudou temporariamente para a mansão para facilitar os preparativos do casamento, e isso tornou a vida de Sofia um inferno constante. A futura senhora Andrade parecia ter feito da humilhação dos empregados sua atividade favorita, mas Sofia era sempre o alvo principal. Sofia, este café está horrível, dizia Valentina numa manhã, mesmo tendo tomado a xícara inteira. Sofia, você não consegue nem passar uma roupa direito, reclamava em outra ocasião, apontando uma pequena marca que nem existia na blusa. Sofia, espero que você entenda que quando eu me casar vou fazer algumas mudanças no quadro de funcionários. Ameaçava com um sorriso falso que não enganava ninguém. Mas Sofia não se deixava abalar pelas provocações. Pelo contrário, a cada comentário maldoso de Valentina, ela sentia sua determinação crescer ainda mais. Pode ficar tranquila, dona Valentina, respondeu Sofia numa dessas ocasiões. Eu sempre faço meu trabalho da melhor forma possível, independentemente de qualquer mudança que possa acontecer. Tinha um tom respeitoso na voz, mas havia também uma firmeza que deixava claro que ela não se intimidava facilmente. Gabriel, que presenciou essa conversa, olhou para Sofia com uma admiração que não conseguiu esconder, e Valentina percebeu o olhar dele. Foi a partir desse momento que Valentina começou a desconfiar que havia algo entre Gabriel e Sofia. Ela passou a observar os dois com mais atenção, a aparecer de surpresa na cozinha, a fazer perguntas indiretas sobre a relação entre eles. Gabriel, disse ela numa noite quando estavam jantando sozinhos, você não acha que aquela empregada está ficando muito atrevida? Ela me responde de uma forma que não gosto. Gabriel tentou defender Sofia sem parecer muito óbvio. Sofia sempre foi uma funcionária exemplar, disse ele. Nunca tive qualquer problema com o trabalho dela. Mas Valentina não era boba,
e percebeu que havia algo na forma como Gabriel falava sobre Sofia. Na semana do casamento, a tensão na mansão estava insuportável. A casa estava cheia de decoradores, fornecedores, parentes de ambas as famílias, que vinham conhecer os preparativos. Sofia mal conseguia circular pela casa sem esbarrar em alguém dando ordens ou fazendo mudanças na decoração. O jardim estava sendo transformado para a cerimônia, com um altar improvisado perto da fonte principal e fileiras de cadeiras brancas para os convidados. Vendo toda aquela movimentação, Sofia sentia o coração se despedaçar um pouquinho mais a cada dia. Foi na quinta-feira antes do casamento, que estava marcado para o sábado, que aconteceu o confronto que mudaria tudo. Sofia estava na sala principal, arrumando alguns arranjos de flores, quando ouviu vozes exaltadas vindo do escritório de Gabriel. Era Valentina discutindo com ele sobre alguma coisa, e embora Sofia tentasse não escutar, a voz estridente da noiva ecoava pela casa toda. "Você tem sido muito estranho, Gabriel", dizia Valentina, distante, como se não quisesse se casar comigo. "E eu acho que sei o motivo." Sofia tentou sair da sala para não ouvir uma conversa privada, mas quando estava quase na porta, escutou seu próprio nome sendo mencionado. "É aquela empregada, não é?" gritou Valentina. "Você está interessado naquela Sofia. Eu vejo como você olha para ela, como fica diferente quando ela está por perto." "Que nojeira, Gabriel. Uma empregada." Sofia sentiu o sangue ferver nas veias ao ouvir o tom de desprezo com que Valentina falou sobre ela. Não era apenas a humilhação pessoal que a incomodava, mas a forma como Valentina falava, como se Sofia fosse menos humana por trabalhar na casa. "Não fale assim da Sofia", disse Gabriel, e Sofia percebeu que ele estava tentando controlar a raiva. "Ela é uma pessoa digna e trabalhadora, e mesmo que houvesse alguma coisa entre nós, o que não há, ela merece respeito." Mas Valentina não estava disposta a aceitar a defesa dele. "Ah, então você admite que sente alguma coisa por ela?" gritou ainda mais alto. "Que ridículo, Gabriel. Que vergonha para sua família. Você vai jogar tudo fora por uma empregada?" O tom de desprezo na voz de Valentina era tão forte que Sofia não conseguiu mais ficar parada ouvindo. Ela entrou no escritório sem bater na porta, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Gabriel e Valentina pararam de discutir imediatamente, ambos chocados com a entrada súbita dela. "Com licença", disse Sofia com uma voz firme e clara, "mas eu preciso esclarecer algumas coisas." Valentina olhou para ela com uma expressão de incredulidade total. "Como você se atreve a entrar aqui sem ser chamada?" gritou Valentina. "Saia imediatamente desta sala." Mas Sofia não se moveu 1 centímetro, pelo contrário, entrou mais na sala e ficou de frente para os dois. "Eu sou empregada, sim", disse Sofia, olhando diretamente para Valentina, "e tenho muito orgulho do meu trabalho. Eu cuido desta casa com carinho há 4 anos, trato todas as pessoas com respeito, e sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance para tornar a vida de todos aqui mais fácil." Sua voz estava calma, mas havia uma força nela que fez até Gabriel parar para prestar atenção. "Mas eu não sou menos pessoa por causa do meu trabalho, dona Valentina. Eu tenho dignidade, tenho sentimentos, tenho sonhos, e ninguém tem o direito de falar de mim como se eu fosse um objeto." Valentina ficou vermelha de raiva. "Quanta ousadia!" gritou ela. "Gabriel, você vai permitir que uma empregada me desrespeite assim na sua própria casa?" Mas antes de Gabriel poder responder, Sofia continuou falando. "E já que a senhora está tão preocupada com os sentimentos dele por mim, eu vou esclarecer tudo de uma vez por todas." Sofia se virou para Gabriel, que estava pálido observando a cena. "Eu amo você, Gabriel Andrade. Amo com toda a força do meu coração, e sei que você também me ama. E se a senhora quer saber, sim, nós já conversamos sobre isso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina olhava alternadamente para Sofia e para Gabriel, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Gabriel estava imóvel, mas Sofia podia ver nos olhos dele uma mistura de medo e admiração pela coragem que ela estava demonstrando. "Isso é um absurdo", disse Valentina finalmente, com a voz trêmula de raiva. "Gabriel, diga alguma coisa. Diga para esta pessoa sair da nossa vida." Mas Gabriel não conseguia falar. Estava claramente dividido entre o choque da declaração pública de Sofia e a pressão de Valentina. Foi então que Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de Gabriel,
Olhou nos olhos dele com toda a intensidade que conseguiu reunir e disse: Você não precisa falar nada agora, Gabriel. Mas eu preciso que você saiba que eu não vou mais aceitar ser tratada como se fosse invisível. Eu não vou mais fingir que não sinto o que sinto por você. E se você decidir se casar com ela no sábado, eu vou respeitar sua decisão, mas não vou ficar aqui para assistir. Ela fez uma pausa, respirou fundo e completou: Porque eu me amo o suficiente para não aceitar ser a segunda opção de ninguém, nem mesmo a sua. Valentina explodiu. Sua atrevida, sua sem vergonha. Como você se atreve a falar assim com o meu noivo? Ela se dirigiu para Sofia com o dedo em riste, como se fosse atacá-la fisicamente. Você vai pagar por essa humilhação. Eu vou fazer questão de que você nunca mais encontre trabalho em lugar nenhum. Mas Sofia não recuou nem um passo. A senhora pode tentar me prejudicar o quanto quiser, disse Sofia com uma calma impressionante. Mas a senhora não pode me tirar a minha dignidade. Isso só eu posso fazer e eu não vou fazer. Gabriel finalmente reagiu quando viu Valentina se aproximar de Sofia de forma ameaçadora. Chega! Disse ele com uma voz que Sofia nunca tinha ouvido antes, forte e autoritária. Valentina, você não vai falar assim com a Sofia, e muito menos vai ameaçá-la. Ele se colocou entre as duas mulheres, protegendo Sofia. Sofia tem razão sobre tudo o que disse. Ela merece respeito, e eu não vou permitir que ninguém a trate mal na minha casa. Valentina olhou para ele como se tivesse levado um tapa na cara. Então é verdade? Perguntou Valentina com a voz baixa, perigosa. Você realmente está apaixonado por ela? Gabriel olhou para Sofia, depois para Valentina, e Sofia pôde ver o momento exato em que ele tomou sua decisão. Sim, disse ele simplesmente, estou apaixonado pela Sofia, e não posso mais fingir que não estou. Valentina deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Você está louco, sussurrou ela. Completamente louco. Sua família nunca vai aceitar isso, você vai perder tudo. Talvez, disse Gabriel, mas eu já estava perdendo a coisa mais importante. Eu mesmo. Ele olhou para Sofia com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Sofia, eu deveria ter tido coragem de dizer isso antes. Deveria ter cancelado este casamento no momento em que você se declarou para mim. Eu fui um covarde e peço desculpas por isso. Valentina começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e humilhação. Eu não vou permitir isso, gritou ela. O casamento vai acontecer, Gabriel. Você tem obrigações, tem compromissos. O único compromisso que eu tenho é com a minha felicidade, disse Gabriel, e com a felicidade da mulher que eu amo. Ele se virou para Sofia e pegou as mãos dela. Sofia, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo o que aconteceu, mas você ainda me quer? Você ainda acredita que podemos ser felizes juntos? Sofia sentiu lágrimas de felicidade enchendo seus olhos. Eu sempre vou querer você, Gabriel, disse ela. Sempre. E ali na frente de Valentina, Gabriel se inclinou e beijou Sofia pela primeira vez. O beijo foi suave e intenso ao mesmo tempo, carregado de todo o amor que eles haviam guardado durante 2 anos. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado ao redor deles, como se nada mais existisse, além daquele momento que ela tinha sonhado tantas vezes. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela, sussurrando: Eu te amo, Sofia. Perdão por ter demorado tanto para ter coragem. Valentina assistiu à cena com uma expressão de ódio puro, mas não disse mais nada. Simplesmente virou as costas e saiu do escritório pisando forte, gritando que eles iam se arrepender daquela decisão. Nas horas que se seguiram, a mansão virou um caos total. Valentina ligou imediatamente para os pais de Gabriel, contando sua versão da história com lágrimas de crocodilo e acusações dramáticas. O pai de Gabriel, Eduardo Andrade, chegou em casa 1 hora depois, acompanhado da esposa, Helena. Sofia nunca tinha visto Eduardo tão furioso. Ele entrou no escritório como um furacão, gritando com Gabriel sobre responsabilidade, compromissos familiares e o escândalo que isso representaria para os negócios. Você perdeu completamente o juízo, berrava Eduardo. Cancelar um casamento no último minuto por causa de uma empregada. Que vergonha para nossa família. Gabriel enfrentou o pai com uma firmeza que impressionou Sofia. Pai, eu entendo sua preocupação com os negócios, disse Gabriel com voz calma, mas determinada. Mas eu não posso construir minha vida baseada apenas no que é bom para a empresa.
Eu não amo a Valentina. Nunca amei. Seria injusto com ela e comigo forçar um casamento sem amor. Eduardo ficou ainda mais vermelho de raiva. Amor, gritou ele. Você acha que casamento é brincadeira de criança? Casamento é parceria, é construção, é responsabilidade. E você vai jogar tudo isso fora por um capricho? Helena, que havia ficado em silêncio observando a discussão, finalmente se pronunciou. Eduardo, disse ela com voz firme, pare de gritar e deixe nosso filho explicar direito o que está acontecendo. Ela se virou para Gabriel com uma expressão mais suave. Filho, eu sei que você não é irresponsável. Se você está tomando essa decisão, deve ter suas razões. Conte para nós sobre essa moça. Gabriel olhou para Sofia, que estava parada perto da porta, claramente desconfortável com toda a situação. Sofia trabalha aqui há 4 anos, explicou Gabriel. Ela é inteligente, corajosa, trabalhadora. Ela me conhece melhor do que qualquer pessoa. Me aceita como eu sou. Uma empregada, interrompeu Eduardo com desprezo. Gabriel, você foi criado para se casar com alguém da nossa classe social. Alguém que entenda nosso mundo, nossas responsabilidades. Mas antes que Gabriel pudesse responder, Sofia deu um passo à frente. Ela havia ficado quieta até então, respeitando o fato de que aquela era uma discussão familiar, mas não podia mais aceitar ser falada como se fosse um objeto. Com licença, senhor Eduardo, disse Sofia com voz firme, mas respeitosa. Eu entendo que o senhor esteja preocupado com o futuro do Gabriel, mas eu gostaria de dizer algumas coisas. Eduardo olhou para ela com surpresa, claramente não esperando que ela falasse. Helena, por outro lado, pareceu interessada em ouvir o que Sofia tinha a dizer. Primeiro, continuou Sofia, eu nunca pedi para Gabriel cancelar o casamento. Eu apenas disse a ele o que sentia, porque acredito que todos temos o direito de sermos honestos sobre nossos sentimentos. Segundo, eu posso não ter nascido rica, mas isso não significa que eu não entenda o valor do trabalho, da responsabilidade, da lealdade. Sua voz estava crescendo em intensidade, mas ela mantinha o tom respeitoso. Terceiro, disse Sofia, olhando diretamente para Eduardo. Eu amo seu filho. Não pelo dinheiro dele, porque eu nem tinha esperança de que esse amor fosse correspondido. Eu me apaixonei pelo homem que ele é. Gentil, trabalhador, respeitoso com todos. Eu vi como ele sofria com a pressão de se casar sem amor, e isso partia meu coração. Eduardo escutava em silêncio, claramente impressionado com a forma articulada como Sofia se expressava. Helena tinha lágrimas nos olhos, tocada pela sinceridade das palavras de Sofia. E quarto, concluiu Sofia, se o senhor está preocupado que eu vá atrapalhar a vida dele ou prejudicar os negócios da família, eu posso assegurar que isso nunca vai acontecer. Eu sempre vou apoiar Gabriel em tudo o que ele decidir fazer. Sempre vou estar ao lado dele nas dificuldades. E sempre vou tratar sua família com o respeito que merecem. Quando Sofia terminou de falar, o escritório ficou em silêncio por alguns momentos. Gabriel olhava para ela com admiração total. Helena estava visivelmente emocionada, e até Eduardo parecia estar reavaliando sua opinião. Helena foi a primeira a se pronunciar. Eduardo, disse ela para o marido, esta moça acabou de falar com mais sinceridade e maturidade do que muitas pessoas da nossa classe social conseguem demonstrar. Ela se dirigiu para Sofia. Querida, há quanto tempo você trabalha aqui? Sofia respondeu que há 4 anos e Helena continuou. E em todo esse tempo você sempre foi respeitosa, sempre cumpriu suas obrigações? Sofia confirmou que sim, e Helena olhou para Eduardo com uma expressão significativa. Gabriel, disse Helena, você tem certeza absoluta dos seus sentimentos? Porque se você tem, eu quero conhecer melhor esta moça que conquistou o coração do meu filho. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que os pais chegaram. Tenho certeza, mãe. Sofia é a mulher da minha vida. Eduardo suspirou profundamente, passou as mãos pelo rosto, e Sofia percebeu que ele estava lutando entre suas convicções tradicionais e o amor pelo filho. Isso vai causar um escândalo enorme, disse Eduardo finalmente. Os Rossi nunca vão nos perdoar. Vamos perder contratos importantes. Pai, disse Gabriel, eu entendo suas preocupações financeiras. E estou disposto a trabalhar ainda mais para compensar qualquer perda que isso possa causar. Mas eu não posso sacrificar minha felicidade pelos negócios. Sofia viu que era o momento dela mostrar que também estava disposta a lutar por eles. Senhor Eduardo, disse ela, se me permitir, eu gostaria de fazer uma proposta.
Eu sei que minha presença aqui como namorada do Gabriel pode causar constrangimento inicialmente. Que tal se eu continuar trabalhando normalmente até que todos se acostumem com a situação? Dessa forma, eu provo que minha intenção nunca foi me aproveitar da situação. A proposta de Sofia surpreendeu a todos, principalmente Gabriel. Sofia, você não precisa fazer isso, disse ele. Você não precisa mais trabalhar como empregada. Mas Sofia balançou a cabeça. Gabriel, eu quero fazer isso. Quero provar para sua família que eu não mudei só porque nosso relacionamento mudou. Quero mostrar que eu respeito esta casa e esta família. Helena olhou para Eduardo com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar, mas que parecia de aprovação. Durante os dias seguintes, enquanto lidavam com o cancelamento do casamento e todas as consequências que isso trouxe, a família Andrade teve a oportunidade de conhecer Sofia de uma forma diferente. Helena fazia questão de conversar com ela todos os dias, perguntando sobre sua família, seus sonhos, suas opiniões sobre diversos assuntos. Sofia descobriu que a mãe de Gabriel era uma mulher muito mais aberta e inteligente do que imaginava, e Helena descobriu que Sofia era muito mais culta e interessante do que esperava de uma empregada. Eduardo demorou mais para se convencer, mas aos poucos foi percebendo que Sofia realmente amava Gabriel pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Uma noite, quando Sofia estava arrumando a biblioteca, Eduardo entrou para pegar um livro e encontrou ela lendo um romance clássico. Você gosta de ler? Perguntou ele, genuinamente curioso. Sofia explicou que sempre foi apaixonada por literatura, que tinha conseguido terminar o ensino médio trabalhando durante o dia e estudando à noite. Eduardo ficou impressionado com a determinação dela. 2 semanas depois do cancelamento do casamento, Gabriel decidiu que era hora de oficializar o relacionamento deles. Numa noite de sexta-feira, depois do jantar em família, ele pediu para Sofia se juntar a eles na sala de estar. Sofia achou estranho, porque sempre evitava participar dos momentos familiares para não criar constrangimento. Mas Gabriel insistiu. Quando chegou na sala, encontrou os 3 membros da família Andrade esperando por ela com expressões solenes. Sofia, disse Gabriel levantando-se do sofá, nestas últimas semanas você provou para minha família o que eu já sabia há muito tempo, que você é uma mulher extraordinária. Ele se aproximou dela, pegou suas mãos e Sofia sentiu o coração disparar. Você é corajosa, inteligente e carinhosa e me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Helena estava sorrindo com lágrimas nos olhos e até Eduardo parecia emocionado. Sofia Martins, disse Gabriel se ajoelhando na frente dela. Você quer se casar comigo? Sofia sentiu as pernas tremerem. Ela havia sonhado com esse momento, mas nunca imaginou que aconteceria de forma tão bonita na frente da família dele, com a aprovação de todos. Gabriel, sussurrou ela com a voz embargada. Eu... Ela olhou para Helena, que estava chorando de emoção, para Eduardo, que sorria pela primeira vez desde que soube do relacionamento deles, e de volta para Gabriel, que a olhava com todo o amor do mundo. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu quero me casar com você. Gabriel se levantou e a beijou, enquanto Helena a aplaudia e chorava ao mesmo tempo. Eduardo se aproximou dos dois e, para surpresa de Sofia, a abraçou carinhosamente. Bem-vinda à família, filha, disse ele, e Sofia soube que finalmente tinha conquistado o coração de todos os Andrade. Naquela noite, pela primeira vez desde que se declararam, Gabriel e Sofia puderam ficar sozinhos, sem se preocupar com o que os outros iam pensar. Eles caminharam pelo jardim da mansão, de mãos dadas, conversando sobre o futuro, sobre os planos que tinham juntos. Sofia, disse Gabriel parando perto da fonte onde seria o altar do casamento cancelado, eu quero que você saiba que eu nunca duvidei do meu amor por você. Eu só estava com medo de não conseguir te dar a vida que você merece. Sofia o olhou nos olhos. Gabriel, a única vida que eu quero é ao seu lado. Rico ou pobre não importa. O que importa é que estamos juntos. Foi ali, perto da fonte, sob a luz das estrelas, que eles se beijaram pela segunda vez. Mas dessa vez foi diferente do primeiro beijo. Foi um beijo de promessa, de futuro, de 2 corações que finalmente podiam se entregar completamente um ao outro. Sofia sentiu que toda a sua vida tinha levado a esse momento, que todas as dificuldades que passou tinham valido a pena para chegar até ali. E Gabriel sentiu que finalmente tinha encontrado sua casa,
não na mansão onde cresceu, mas nos braços da mulher que amava. 3 meses depois do noivado, Gabriel e Sofia marcaram o casamento para uma cerimônia íntima no jardim da mansão, exatamente no mesmo local onde seria o casamento com Valentina. Sofia fez questão de que fosse ali, porque queria transformar aquele espaço que antes representava dor em um lugar de felicidade e amor verdadeiro. Helena ajudou em todos os preparativos, tratando Sofia como a filha que nunca teve, e Eduardo surpreendeu a todos ao insistir em pagar o vestido de noiva mais bonito que conseguisse encontrar na cidade. O vestido escolhido era simples, mas elegante, de renda branca com detalhes delicados, que realçava a beleza natural de Sofia sem exageros. Quando ela desceu as escadas da mansão no dia do casamento, usando o vestido e um véu simples que havia sido da avó de Gabriel, Helena chorou de emoção. "Você está linda, minha filha", disse Helena, arrumando o véu com cuidado maternal. "Gabriel é um homem de sorte." Sofia abraçou a sogra com carinho, ainda se acostumando com o fato de que agora fazia parte daquela família de verdade. O casamento foi pequeno, com apenas os familiares mais próximos e alguns amigos íntimos. Sofia convidou sua mãe, que chorou durante toda a cerimônia, ainda não acreditando que a filha estava se casando com um homem tão maravilhoso. A mãe de Sofia havia sido costureira a vida toda, e quando conheceu Gabriel ficou impressionada com a forma respeitosa como ele a tratou, perguntando sobre seu trabalho, elogiando a educação que tinha dado a Sofia. "Dona Maria", disse Gabriel para a mãe de Sofia, "eu prometo cuidar da sua filha com todo o amor e carinho que ela merece." Quando chegou o momento de Sofia caminhar até o altar, Eduardo ofereceu o braço para conduzi-la, já que ela não tinha pai. "Seria uma honra", disse ele com lágrimas nos olhos, "entregar você para meu filho." Sofia aceitou emocionada, e os dois caminharam lentamente pelo jardim florido, enquanto Gabriel esperava perto da fonte, radiante de felicidade. Ele usava um terno azul marinho simples, mas elegante, e quando viu Sofia caminhando em sua direção, não conseguiu conter as lágrimas de emoção. A cerimônia foi conduzida por um pastor que a família conhecia há anos, e foi simples, mas profundamente emocionante. Quando chegou o momento dos votos, Gabriel segurou as mãos de Sofia e disse: "Sofia, você me ensinou que o amor verdadeiro tem coragem. Coragem de lutar pelo que acredita, coragem de enfrentar as dificuldades, coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Prometo te amar todos os dias da minha vida, te apoiar em todos os seus sonhos e construir ao seu lado uma família baseada no amor e no respeito." Sofia, com a voz embargada de emoção, respondeu: "Gabriel, você me mostrou que eu merecia ser amada pelo que sou, não pelo que eu tenho ou não tenho. Você me deu a chance de sonhar com um futuro que eu nunca imaginei ser possível. Prometo estar ao seu lado nas alegrias e nas dificuldades, apoiar suas decisões e amar você com toda a força do meu coração até o último dia da minha vida." Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi aplaudido por todos os presentes, e Sofia sentiu que sua vida finalmente estava completa. A lua de mel foi em uma casa de praia que Gabriel alugou por 2 semanas, um lugar simples mas aconchegante onde puderam ficar sozinhos e aproveitar os primeiros dias como marido e mulher. Foi lá que eles realmente se entregaram um ao outro pela primeira vez, numa noite estrelada com o som das ondas do mar ao fundo. Gabriel foi incrivelmente carinhoso e paciente, sabendo que Sofia era inexperiente, e ela se sentiu amada e respeitada em cada momento. Na manhã seguinte, acordaram abraçados, e Sofia soube que tinha escolhido o homem certo para dividir sua vida. Durante a lua de mel, eles conversaram sobre os planos para o futuro. Gabriel queria que Sofia estudasse, realizasse o sonho de fazer faculdade que ela sempre teve. "Eu quero que você seja independente", disse ele. "Quero que você tenha suas próprias conquistas, seus próprios sonhos." Sofia ficou emocionada com o apoio dele, mas também deixou claro que queria continuar participando da vida doméstica da mansão. "Não como empregada", explicou ela, "mas como dona da casa. Quero cuidar da nossa família, quero que nossa casa seja um lugar acolhedor para todos." Quando voltaram da lua de mel, Sofia começou a estudar para o vestibular, com a ajuda de um professor particular que Gabriel contratou. Ela escolheu psicologia, porque sempre teve facilidade para entender as pessoas e queria ajudar outros que passassem por dificuldades como ela passou. Gabriel ficava orgulhoso, vendo a dedicação dela aos estudos, e sempre a ajudava
quando ela precisava estudar para alguma prova difícil. Helena também participava, testando Sofia com perguntas e comemorando cada nota alta que ela conseguia. 2 meses depois de voltarem da lua de mel, Sofia começou a se sentir enjoada todas as manhãs. No início pensou que fosse nervosismo por causa dos estudos, mas quando a menstruação atrasou, ela soube que podia ser outra coisa. Foi fazer o teste de gravidez acompanhada de Helena, que insistiu em estar presente para apoiar a nora. Quando o resultado deu positivo, as duas choraram de alegria abraçadas no banheiro da farmácia. Gabriel vai ficar maluco de felicidade, disse Helena no caminho de volta para casa. Ele sempre falou que queria ter filhos cedo. Sofia estava nervosa para contar a novidade, mas também radiante de felicidade. Ela sempre sonhou em ser mãe, e a ideia de ter um filho com Gabriel a emocionava profundamente. Quando chegaram em casa, Helena sugeriu que Sofia contasse sozinha para Gabriel, para que fosse um momento especial só dos dois. Sofia esperou Gabriel chegar do trabalho e preparou um jantar especial na sala de jantar, com velas e flores como faziam em ocasiões especiais. Quando Gabriel viu a mesa arrumada, sorriu intrigado. "O que estamos comemorando hoje?" perguntou ele, beijando Sofia carinhosamente. "Você vai descobrir", respondeu ela com um sorriso misterioso. Durante o jantar, Sofia estava visivelmente nervosa, brincando com a comida no prato em vez de comer. "Sofia, você está bem?" perguntou Gabriel preocupado. "Você mal tocou na comida." Sofia respirou fundo e decidiu que era o momento. "Gabriel", disse ela, "eu tenho uma novidade para te contar." Ela pegou a mão dele por cima da mesa. "Nós vamos ter um bebê." Gabriel ficou alguns segundos em silêncio, processando a informação, e depois um sorriso enorme se espalhou pelo rosto dele. "Sério?" perguntou ele, levantando-se da cadeira. "Você tem certeza?" Sofia confirmou que sim, e Gabriel a pegou no colo, girando com ela pela sala de jantar, enquanto os dois riam de felicidade. "Eu te amo tanto", disse ele, colocando-a no chão e ajoelhando para beijar a barriga ainda sem sinais da gravidez. "E já amo nosso bebê também." Sofia passou os dedos pelos cabelos dele, completamente emocionada com a reação dele. "Você vai ser um pai maravilhoso", disse ela, "tenho certeza." Os meses da gravidez foram os mais felizes da vida de Sofia. Gabriel era ainda mais carinhoso e atencioso do que antes, sempre preocupado se ela estava comendo direito, se estava descansando o suficiente. Helena se transformou na avó mais dedicada do mundo antes mesmo do bebê nascer, comprando roupinhas, arrumando o quarto do nenê, lendo livros sobre cuidados com recém-nascidos. Eduardo, que no início ficou preocupado se eram jovens demais para ter filhos, logo se rendeu à ideia de ser avô e começou a planejar todas as coisas que faria com o neto. Sofia continuou estudando durante a gravidez, e Gabriel fazia questão de acompanhá-la nas consultas médicas, sempre emocionado ao ver o bebê nas ultrassonografias. Quando descobriram que era um menino, Gabriel chorou de alegria. "Ele vai ser lindo como a mãe", disse ele, beijando a barriga de Sofia, que já estava bem arredondada. "E vai ter o coração bom como o pai", respondeu Sofia, acariciando o rosto do marido. O bebê nasceu numa manhã de primavera, depois de um trabalho de parto tranquilo. Gabriel esteve ao lado de Sofia o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Quando o menino finalmente nasceu, chorando forte e saudável, Gabriel e Sofia choraram juntos de emoção. "Ele é perfeito", sussurrou Gabriel quando o enfermeiro colocou o bebê nos braços de Sofia. "Ele é nosso milagre", respondeu ela, olhando para o filho com todo o amor do mundo. Eles deram o nome de Miguel ao menino, em homenagem ao avô de Gabriel, que sempre foi seu exemplo de honestidade e trabalho. Miguel nasceu com os olhos castanhos do pai e o sorriso doce da mãe, e desde os primeiros dias mostrou ser um bebê tranquilo e feliz. Helena e Eduardo se derretiam de amor pelo neto, e a casa, que antes era formal e silenciosa, se encheu de risos e alegria com a chegada do pequeno. 6 meses depois do nascimento de Miguel, Sofia prestou vestibular e conseguiu uma excelente nota, garantindo sua vaga no curso de psicologia. Gabriel organizou uma festa surpresa para comemorar, convidando toda a família e alguns amigos próximos. "Estou orgulhoso da minha esposa", disse ele no brindes, "que consegue ser uma mãe maravilhosa, uma esposa perfeita, e ainda encontra tempo para realizar seus sonhos."
Sofia, com Miguel no colo, olhou ao redor da sala cheia de pessoas que amava e soube que sua vida tinha se tornado mais bonita do que qualquer sonho que já havia tido. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel dormia tranquilo no berço, Gabriel e Sofia se sentaram no jardim onde se casaram, observando as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Sofia, encostando a cabeça no ombro do marido. "Do que eu poderia me arrepender?" respondeu Gabriel, beijando o topo da cabeça dela. "Eu tenho a mulher que amo, um filho lindo, uma família unida. Minha vida é completa." Sofia sorriu, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. "Eu sempre soube que você era corajosa", disse Gabriel. "Mas agora eu sei que sua coragem mudou não só a minha vida, mas a vida de toda a nossa família. Você nos ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer luta." Sofia levantou o rosto para olhar para ele. "E você me ensinou que eu merecia ser amada", respondeu ela, "que eu merecia ser feliz." Eles se beijaram ali no jardim, sob as mesmas estrelas que testemunharam sua declaração de amor meses antes, sabendo que tinham construído juntos uma história que valeria para toda a vida. Anos mais tarde, quando Miguel já estava maiorzinho e Sofia havia se formado em psicologia, eles costumavam contar para o filho a história de como se conheceram e se apaixonaram. Miguel sempre pedia para ouvir a parte em que a mamãe foi corajosa e se declarou para o papai. E Sofia sempre terminava a história dizendo: "E foi assim, meu amor, que aprendemos que quando lutamos pelo que acreditamos, quando temos coragem de ser verdadeiros, o amor sempre encontra um jeito de vencer." Queridos ouvintes, essa é a prova de que não importa de onde viemos, não importa qual nossa posição na vida. O que importa é termos coragem para lutar pelo que sentimos, coragem para ser verdadeiros conosco mesmos e com quem amamos. Sofia e Gabriel nos ensinaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se intimida com dificuldades e sempre encontra um caminho quando duas pessoas estão dispostas a construir juntas. Se essa história tocou seu coração, deixe aquele like especial. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe com alguém que você ama. Conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e lembre-se sempre: você também merece ser feliz. Você também merece lutar pelos seus sonhos. Até a próxima história e que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e coragem.